Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos aqui para falar do nosso gigante da colina. Logo de cara, bom dia, bom giorno, ótimo dia para vocês nessa sexta-feira 13, né? De dezembro de 2024. Nosso ano aí passou rápido, passou voando, estamos chegando ao fim, entrando praticamente na última quinzena desse ano, né? Já se aproximando de 2025, o torcedor esfrega suas mãos, imaginando que pode vir, quem chegará para ser treinador, qual vai ser o plantel que vai ser montado, quais serão as pretensões do Vasco para a próxima temporada, né? Toda aquela situação envolvendo o SAF, envolvendo a administração do clube, São Januário, material esportivo, muita coisa acontecendo no nosso clube. E em falar em muita coisa, a gente vai abordar nesse conteúdo, nesse vídeo, nessa manhã de sexta-feira aqui no nosso canal, os seguintes assuntos, hein? Vamos falar um pouquinho sobre o nosso basquetebol que entrou em quadra ontem, sobre Evangelos Marinax, vamos falar também aí sobre Vasco e Fortaleza no mercado da bola, sobre Renato Gaúcho, sobre o zagueiro Kaique, sobre Pedro Caixinha e também, meus amigos, sobre potencial construtivo. De tudo isso, bora, vem comigo, tá começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, é isso aí, né, galera? Logo de cara, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link do nosso vídeo, ajudando o nosso canal a crescer. Se torne membro também, para você concorrer a camisas do Vasco e ser um dos provedores aqui do nosso canal. Valeu, galera? Dito isso, vamos direto ao que nos interessa, se tratando então de São Januário. Nessa sexta-feira, dia 13, hoje está previsto para sair aí, logo mais está previsto para sair hoje, tá, gente? O decreto da venda do potencial construtivo de São Januário, tá, gente? Isso mesmo. Está previsto aí para ser publicado ainda no dia de hoje o decreto de venda, no caso o decreto para o Vasco, né, poder começar aí a vender o potencial construtivo de São Januário, tá, gente? Isso mesmo. E olha só, o Vasco já deve ter aí um potencial investidor já para comprar cerca de 30 a 35% do potencial construtivo, valores aí na casa de 150 a 180 milhões de reais, né? Porque usando a lógica, né, o Vasco estima-se que deve aí conseguir 500 ou um pouco mais de 500 milhões de reais, um terço disso, né, dividido para 3, seria aí justamente 170, 180 milhões de reais os valores que o Vasco pode angariar logo de cara com essa primeira venda de parte desse percentual do potencial construtivo. Valor qual vai permitir que o Vasco então dê início, o pontapé inicial nas obras da reforma do nosso tão sonhado novo São Januário, tá, gente? Isso mesmo. Então vamos ficar de olho aí. É claro, mais tarde vai sair, com certeza, se sair essa situação, a gente vai trazer para vocês a atualização, então, que aí vai estar sacramentado. Até o momento, né, a expectativa era de que São Januário fechasse agora em 2024 para começar as obras já no início de 2025. Mas até o momento, como teve esse trâmite burocrático, deu uma travada. O Pedrinho também reconheceu que falou antes da hora e coisa e tal, e aí teve investidor que desistiu, apareceram outros investidores, o Vasco segue negociando, então vamos aguardar, não dá para cravar se a obra vai começar em janeiro, fevereiro, março, abril ou maio, mas uma coisa a gente confia muito, né, que essa obra realmente deve ter início já aí para esse ano de 2025, tá, gente? Agora mudando de assunto, se tratando de basquetebol, nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra ontem à noite aqui no Rio, no ginásio de São Januário, e perdeu, tá, gente? Isso mesmo, perdeu para a equipe do Brasília Basquetebol.
A partida foi 86 para o Brasília a 79 para o Vasco, uma diferença de 7 pontinhos apenas, e o jogo foi bem parelho, do início ao fim o jogo foi equilibrado, mas o Vasco ali, logo no início, né, obteve uma desvantagem no marcador, desvantagem a qual então o Brasília conseguiu levá-la até o fim da partida, aonde venceram esse jogo do nosso gigante da colina aqui no Rio, em São Januário, né? Uma notícia ruim, porque o Vasco vinha de uma crescente, né? O Vasco vinha aí de 3 jogos vencendo partidas consecutivas, vencendo e vencendo bem, com autoridade, né? Venceram ali equipes que dão trabalho, né? E agora levamos aí esse tombinho aí diante do Brasília, que não está tão bem colocado na tabela, mas também não está lá embaixo, né? Um time que está em ascensão na competição do Novo Basquete Brasil. Fazer o que? Agora a vida que segue é juntar os cacos e a gente já se preparar para a próxima partida. Agora, meus amigos, se tratando do zagueiro Kaique, tá? Isso mesmo, o zagueiro Kaique, ventilado aqui no Vasco, cria da base do Santos, pertence ao Almeria, lá na Espanha, né? Ele não vem sendo titular, ele só tem apenas 22 ou 23 anos, se eu não me engano, é bem novo, passagens por seleção de base da seleção brasileira, por 3 categorias, toda aquela situação, e ele estava no radar do Vasco, né? Um rapaz de 1,82 m de estatura, joga com o pé direito ali, joga pelo lado direito da zaga, coisa e tal, tem velocidade, tem boa impulsão. O Vasco estaria interessado nele, mas é o seguinte, segundo o @newscolina, o Almeria não teria interesse em negociar o jogador. Nesse momento, o Almeria não teria interesse em negociar o jogador, tá, gente? Mas, por outro lado, ele não é titular no Almeria, absoluto. Então, pode ser, a gente não sabe, que de repente pinte um empréstimo, né? 6 meses, 1 ano. Pode ser que pinte um empréstimo. Ele que tem contrato longo com o Almeria, se eu não me engano, acho que até 2028, né? Então, no primeiro momento, então, o clube espanhol não teria o interesse em vender os direitos econômicos do atleta, segundo aí o @newscolina, tá, meus amigos? Agora, se tratando de treinador, Pedro Caixinha, segundo o jornalista Lucas Pedrosa, Pedro Caixinha teria recusado a proposta do Vasco. Isso mesmo, segundo Lucas Pedrosa, Pedro Caixinha teria recusado a proposta do nosso Vasco da Gama, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui, já pegando o gancho falando de treinador, tá? É o seguinte, de que o Vasco, né, segundo o GE. Globo, o Vasco iniciou contato com o Renato Gaúcho para saber se ele quer trabalhar, se ele tem interesse de trabalhar e coisa e tal, voltar a morar no Rio. Ele que gosta muito as praias cariocas, né? E aí o Renato Gaúcho ficou de responder o Vasco ainda nesse fim de semana. Ficou de dar uma resposta para o Vasco ainda nesse fim de semana, se ele voltaria a trabalhar agora ou não. Diante desse cenário, o Souza, né? Ele falou, né? Foi até publicado pelo jornal Lance, né? A aspas do Souza, né? Olha só. Era zero trabalho, era só resenha, né? O Souza afirmou, então o Renato Gaúcho é zero trabalho, só resenha. Se o Renato vem pro Vasco, ele pode perguntar, e aí, Souza, que história é essa, né? Já pode começar estranha a parada, né? Não sei, vamos aguardar, tá, gente? E nesse momento, que o Vasco ainda não tem concreto ainda um nome, um treinador para ser aí, no caso, o comandante da equipe para a temporada do ano que vem, Felipe Loureiro, nosso Felipe Maestro, né? Que terminou o Campeonato Brasileiro aí, os últimos 3 jogos do Brasileirão, com 2 vitórias ou empate à frente do nosso Vasco, pode ser que venha pelo menos a iniciar o Campeonato Carioca à frente do Vasco. Não é o plano ideal do clube, não é ali a ideia do Vasco, né, que o Felipe seja o treinador do Vasco em 2025, pelo menos até esse momento a notícia que a gente tem, o próprio Felipe falou sobre isso na coletiva no último jogo. Mas, caso o Vasco não consiga acertar com nenhum treinador até o início do Carioca, né, o Vasco utilizaria ali o Felipe para apagar mais esse incêndio, para que ele começasse então o Campeonato Carioca, né, como treinador do Vasco. Vamos ficar de olho nessa situação, vamos acompanhar de perto, qualquer atualização a gente vai trazer para vocês. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre uma situação envolvendo Vasco da Gama e Fortaleza no mercado da bola. Meus amigos, segundo então o jornalista Lucas Pedrosa, né, o Vasco teria ali uma proposta do Fortaleza para uma troca envolvendo o zagueiro Léo. Isso aí, é isso mesmo, tá, torcedor? Segundo o Lucas Pedrosa afirmou aí no fim da noite de ontem, né, para o início da manhã de hoje, é de que o Fortaleza teria ligado para o Vascão e falado, olha só, como é que tá a situação do zagueirão de vocês aí, Leonardo, o Léo Pelé. O Vasco falou assim, ó,
a gente pode negociar, dependendo, né? Tá aí no mercado. Aí o Fortaleza falou assim: olha só, o que vocês acham de uma eventual troca pelo nosso volante Zé Wellison em troca do Leonardo, do Léo Pelé? Aí o Vasco pensou e o Vasco falou pro Fortaleza assim: e o que vocês acham então, já que vocês querem o nosso zagueiro Leonardo, o Léo, em troca dele o atacante Moisés? Aí o Fortaleza fez o que, ó? Deu aquela recuadinha, né? Porque aí já balançou, mexeu ali com a estrutura do clube cearense. Segundo o Lucas Pedrosa, então, a resenha foi tipo isso. Fortaleza, no caso, esboçou de uma troca entre o volante Zé Wellison para com o nosso zagueiro Léo Pelé. E o Vasco falou: até troco, mas a gente quer o atacante Moisés. Aí o Fortaleza falou: opa. E olha, gente, para quem não gosta do Léo Pelé, que quer que ele siga o caminho dele, eu entendo. Fala assim: podia mandar embora, que não sei o que, pode levar, coisa e tal, não sei o que. Mas olha só, o Vasco fez certo, tá? Tem que valorizar. O Vasco, esse movimento do Vasco no mercado é para mostrar não só para o Fortaleza, mas para qualquer outro clube. Eu não estou desvalorizando o volante Zé Wellison, que também é bom jogador, tem ali o seu valor, tá, gente? Não é isso não. Mas é porque o Vasco gastou dinheiro, um dinheiro alto no zagueiro Léo Pelé. O Vasco fazendo isso está sinalizando para o mercado: olha, a gente até vende sim, sabe? A gente faz negócio com o jogador, pra ele seguir a carreira dele em outro clube. Mas não venham aqui achando que vão dar uma desperta para cima de nós, não. Com esse movimento, é essa a sensação que o Vasco deixa. Tá? Foi essa sensação que eu tive, né, com essa movimentação do Vasco no mercado aí em relação a essa possível troca. Deixa a sua opinião aí no comentário. O que vocês acham dessa possível troca entre Leonardo e Zé Wellison envolvendo Moisés? Eu confesso que o volante Zé Wellison não é mau jogador, viu? É bom jogador. Fortaleza aí ficou bem no Campeonato Brasileiro. O Moisés também é muito bom jogador. Não é aquele cracaço, mas é bom jogador. Tem o seu valor, sim, né? Tem o seu valor, sim. Particularmente eu acho o Moisés bem melhor do que o outro jogador deles. Eu esqueci o nome dele agora, gente. Que tava no Palmeiras, o atacante. Gente, agora fugiu o nome do jogador. Me fugiu o nome do atacante que estava no Palmeiras e não quis vir jogar no Vasco para ir jogar no Palmeiras, para ir jogar no Fortaleza. Agora fugiu meu nome, mas eu acho que o Moisés ainda é melhor do que esse atleta aí que veio do Palmeiras. Agora fugiu o nome mesmo, gente. Eu esqueci até de anotar na minha pauta ali. Tá? É bom jogador o Moisés, né? Eu acho que cairia bem no Vasco. Agora, tem uma situação também que é um pouco complicada. Tem jogador, não tô falando do Moisés não, tô falando do modo geral, tá? Um pensamento que me veio aqui, tá, gente? Tem jogador que vai muito bem em clube de média prateleira ou clube de prateleira baixa, onde não existe tanta pressão, onde tem mais liberdade para trabalhar, para jogar. Então o jogador consegue despontar, consegue muito bem. Mas quando se chega num grande clube, que é o caso do Vasco, de massa, de pressão, de torcida, de cobrança todo santo dia, tem jogador que não consegue desempenhar um bom papel. Pelo amor de Deus, não estou falando que esse é o caso do Moisés ou que esse é o caso do Zé Wellison, de outro atacante. O que eu quero dizer para vocês é que o movimento do Vasco no mercado, né, tem que ser cirúrgico. Tem que ser cirúrgico porque isso não permite erro. Tá? Já pegando essa deixa, o Vasco chegou a especular o jogador Jadson, do Juventude, né? Só que ele renovou. Tá? Ele renovou. O Vasco especulou também o Alejo Cruz, lá do Atlético Goianiense, que também renovou o contrato. Então a gente observa que está todo mundo se movimentando, renovando o contrato com seus jogadores, já buscando outros jogadores no mercado, buscando treinador, e o Vasco está travado. O Vasco travou, até agora nada na questão de treinador. Há quem diga que o Renato Gaúcho tem grande chance de acertar, só que eu só acredito vendo porque tem uma turminha aí tá fazendo campanha pro Renato Gaúcho já tem quase um mês, né? Então é difícil da gente acreditar. E eu já falei aqui também que acho que poderia buscar outro treinador, porque é engraçado que até ontem, até anteontem, a notícia era: o Vasco provavelmente deve buscar um treinador internacional, um treinador gringo, porque não sei o que lá. Aí passa 12 horas, 15 horas, a narrativa muda. Então a gente observa que nem os veículos sabem de muita coisa que tá rolando. A gente observa também que nem o Vasco sabe muito bem o que quer no mercado.
né? Então vamos ter que aguardar a ver. Meus amigos, agora se tratando aí, a gente já falou aí do Pedro Caixinha, do Kaique, de São Januário, falamos também do Renato Gaúcho, né, de Vasco e Fortaleza no mercado e do nosso basquetebol. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre Evangelos Marinax, né? Tem gente lacrando aí na rede social, né? Porque Marinax não comprou 31% da ECAP. Gente, não estou aqui defendendo o Wellington Campos não, tá? Não estou defendendo, até porque se ele tiver aí, se esse furo de reportagem dele tiver furado, né? For um papo furado e não for verdade, eu vou cobrar aqui. Vou colocar a reportagem dele falando de novo e vou falar, e aí, Wellington, né? Mas eu quero dizer o seguinte, em momento nenhum o Wellington Campos falou que o Vasco já vendeu, tá, gente? A notícia era, no caso de anteontem, é de que o Evangelos Marinax acertou junto à ECAP a compra dos 31%, ou seja, já estaria ali apalavrado, acertado valores e moldes de contrato para chegar lá, ó, fazer o Pix e comprar os 31% da ECAP que pertenciam a 777, que estão sob o comando da ECAP por ordem judicial americana. Então, essa é a informação. Em nenhum momento eu falei que o Vasco, que o Evangelos Marinax comprou os 31% da ECAP. Até o Wellington Campos, não estou defendendo, mas é porque o certo é o certo. O Wellington Campos não falou que a compra já está sacramentada. A notícia do Wellington Campos é que, segundo o Wellington Campos, tá, gente? Um jornalista conceituado, um repórter de conceito no ramo do esporte, teria batido para ele e falou, ó, anota aí, o Evangelos Marinax acertou a compra dos 31% da ECAP. Acertou a compra, gente. Acertar a compra é uma coisa, comprar é outra, tá? Por exemplo, o exemplo do carro é sempre bacana, né? Exemplo, tem um colega aqui, falou, ó, eu tô vendendo um carro. Aí eu vou lá na casa dele, vejo o valor, olha o carro todinho, por dentro, por fora, lataria, pneu, motor, não sei o que, suspensão por dentro, som, não sei o que lá, estofado, abre o motor, confere, dá uma volta, sente, beleza, aquela coisa, e quanto você quer? Só um exemplo, tá? Ele fala assim, eu quero X. Aí você fala pra ele, tá, você quer à vista, quer parcelado? Eu quero tanto no ato da entrega da chave e tantas parcelinhas aí de tal valor, se você quiser, se você não tiver como pagar à vista, de tal valor, aí eu te entrego o carro. A gente faz o contratinho de compra e venda aqui, eu te entrego o carro. Aí eu falo, beleza, vou querer o carro. Posso contar que o carro é meu? Você vai vender para mim? Vou vender para você, Álvaro. Vou te dar um prazo aqui, 15 dias. Tá? Então a gente fica palavrado aqui nesse valor, coisa tal, 15 dias então, você se resolve lá. Você vem aqui, dá aquele valor da entrada e o parcelamento. Se não, se você tiver bala, você leva à vista, ok? Ok. Então, isso é um acerto. Eu estou acertado que eu vou comprar um carro de um colega. Já olhei, já averiguei tudo que eu queria averiguar. Valores, eu vi que cabe no bolso. A parcela, eu vi que eu consigo pagar. Né? E acertei com ele, ele me deu um prazinho para me chegar lá e fazer o Pix. Então, isso é um acerto. Agora, se daqui 15 dias, se eu vou ter realmente o dinheiro, se eu vou mudar de ideia, se eu vou ver um carro melhor ali, ou se eu vou preferir investir meu dinheiro em outra coisa, ou se o dono do carro vai receber uma proposta melhor, né, com uma forma de pagamento à vista, até lá as coisas podem mudar e o carro pode acabar não sendo meu por vários motivos. Mas no primeiro momento existe um acerto. Então, levando isso para a nossa SAF, entre Marinax, ECAP e Vasco, Evangelos Marinax não comprou realmente. Tá, gente? Isso não é notícia. Tem gente dizendo que isso é notícia. Isso não é notícia. Realmente ele não comprou, porque a notícia que foi dada pelo Wellington Campos, mais uma vez, não estou defendendo ninguém aqui. Estou só explicando para vocês. É que há um acerto. Aí dizem assim, porque comprometeria, poderia haver insegurança jurídica, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Mas, gente, olha só. O próprio Pedrinho falou na coletiva de imprensa, há uns 20 dias atrás, de que a ECAP pode vender os 31%, desde que o Vasco saiba o que está acontecendo. O Vasco tem que dar o aval, tem que ser em comum acordo com o Vasco. Se o Vasco SAF der o aval e entender que ok. Não tem o porquê a ECAP não vender. Senão o Pedrinho ia falar, não pode, porque tem a questão na justiça, aí vai haver insegurança jurídica. Não, o Pedrinho falou, não. Se houver um acordo, tanto que pode vender, que o BTG Pactual tentou comprar.
o 31% da ECAP. Só que o valor não agradou nem a ECAP e nem o Vasco. Só que a ECAP chegou a negociar com o BTG Pactual sem o Vasco saber. Algo que não agradou a diretoria do clube. E aí o negócio acabou que não saiu entre BTG, ECAP e Vasco. Tá? Então não vamos confundir as coisas, gente. As pessoas gostam de distorcer muito a fala do Pedrinho, gostam de distorcer muito as notícias que saem, atrás da informação onde não se sabe das coisas. Tá? Mais uma vez, não estou defendendo o Wellington Campos ou o possível jornalista que deu a informação, a suposta informação. Eu estou defendendo aqui que a notícia não é essa, de que a ECAP já vendeu, o Marinacci já comprou. Não, a notícia é que tem um acerto, só para ficar bem claro. Assim como, por exemplo, ontem à noite, todo mundo estava falando da Nike, né? Todo mundo falando da Nike. Pelo menos eu, não sei os outros, mas eu falei aqui no canal de que há um acerto. Teoricamente, há um acerto entre Vasco e Nike. Haveria um acerto, no caso, entre Vasco e Nike, começando o contrato de 2026 a 2028, de 3 anos de contrato. Só que esse acerto, quanto ele pode ser sacramentado e assinado o contrato mesmo, como pode aparecer uma outra empresa, como pode alguma parte mudar por N motivos e não acontecer. Então, uma coisa é estar acertado, outra coisa é estar assinado. É igual jogador. O Vasco pode acertar amanhã com o jogador ali X, depois de 4, 5 dias o jogador mudar de ideia, o Vasco mudar de ideia, e o negócio não acontecer. Tá, gente? Só para ficar bem claro. Ainda envolvendo a situação da SAF, Evangelos Marinacci, tá? Evangelos Marinacci aí deve enviar representantes ao Rio de Janeiro ainda esse ano, tá? Nos próximos dias aí, nas próximas 2 semanas, devem vir representantes de Evangelos Marinacci aqui no Rio. Segundo Lucas Pedrosa aí, seria já para mostrar a proposta para o Vasco da venda da SAF, né? E sobre o projeto esportivo, o que o Grego teria de projeto esportivo para o nosso gigante da colina, tá? Então fica o registro aí, vamos acompanhar de perto, vamos ficar de olho, sempre com transparência, trabalhando com a verdade aqui no nosso canal, para não enganar você, torcedor e torcedora do Vasco. Valeu, galera, então eu tô ficando por aqui, muito obrigado, um casaca no seu coração, um abraço para todos vocês e ótimo fim de semana, e mais tarde a gente se vê no nosso Expresso News. Tamo junto, porque enquanto houver no coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis. Vasco!